Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula a gente vai resolver aqui um exercício, sobre o teorema que envolve, o teorema de Pitágoras. Então o exercício é esse aqui, ó. Com relação ao triângulo a seguir, encontre a medida de x. Então pessoal, o triângulo que nós temos é esse aqui, Nós temos aqui esse triângulo, certo? Que é retângulo. Reparem bem que eu tenho bem aqui, ó, um quadradinho com um pontinho aqui no centro, Então, isso significa que esse triângulo aqui, ele é retângulo aqui nesse vértice aqui. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar esse triângulo retângulo mais aqui abaixo, para a gente dar alguns nomes para os lados e os vértices dele. Tudo bem? Então, olha só, tá aqui o triângulo, Como eu disse, ele é retângulo aqui nesse vértice. Reparem, pessoal, que eu vou chamar esse vértice aqui, ó, de A, tá? Por conveniência, simples conveniência, eu vou chamar ele de A. Esse outro vértice aqui eu vou chamar ele de B. E esse outro aqui eu vou chamar de C, certo? Reparemos o seguinte, ó, que essa medida aqui, ó, o enunciado está chamando de x, Então eu vou colocar aqui, ó, x. E aqui embaixo, que é esse cateto, tá falando aqui que a medida dele é 7, E no caso, esse outro cateto aqui é 5. Então repare que eu tenho um nome agora, Dei um nome para os vértices e automaticamente, pessoal, eu tenho aqui os segmentos que contêm a medida. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui o segmento que vai do A até o B, olha só o que acontece. Ó, por isso que eu dei os nomes, tá? Então, se eu pegar aqui o segmento que vai do A até o B, ó, do A até o B, a medida vai ser 7, certo? Conforme está indicando aqui. Se eu pegar o segmento aqui do A até o C, a medida vai ser 5. Então, o segmento do A até o C vai ser medida 5. E se eu pegar o segmento que vai partir daqui do B até o C, a medida vai ser x, Então, BC, segmento BC, a medida é x. Então, vejamos, pessoal, por que é útil, a gente dar nomes para os vértices e automaticamente nós dermos nomes para os lados do nosso triângulo retângulo, Outra coisa que nós podemos notar é que essa medida aqui do x, que o enunciado está pedindo para a gente encontrar aqui, nada mais é do que a hipotenusa, Reparemos que o x aqui, pessoal, ele é oposto ao ângulo reto aqui, certo? Do meu triângulo retângulo. Então, essa medida x aqui, na verdade, ele é a hipotenusa. Então, notemos o seguinte, ó, que no caso aqui, esse segmento BC, que mede x, que está aqui, ó, na verdade ele é o que, pessoal? Ele é a nossa hipotenusa, certo? Essa medida AB aqui, desse segmento AB aqui, que mede 7, que já está aqui, ó, o que é, pessoal, na verdade, É um cateto, Então, vou colocar aqui que o meu AB, ele é um cateto. É o cateto maior, Porque 7 é maior do que 5. E esse AC aqui, ó, esse segmento AC que já está escrito aqui, ele é o outro cateto, Então, vou colocar lá, ó. Ele é um outro cateto. Então, percebam, pessoal, que a primeira coisa que eu fiz antes de encontrar aqui o valor do x, o que foi, pessoal? É eu mapear, certo? Dar nomes para todas as informações possíveis do meu triângulo retângulo, certo? Então, isso é importante na matemática. Sempre que vocês forem resolver um problema de geometria, vocês darem nomes, certo? As partes da figura geométrica. Para que daí fique mais fácil, de vocês trabalharem as informações aplicando o quê? A propriedade, que no nosso caso aqui, vai ser o teorema de Pitágoras. Então, o que diz o teorema de Pitágoras que nós vamos aplicar aqui? O teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, que eu vou chamar ele de A, é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então, o quadrado da hipotenusa vai ser sempre igual à soma
dos quadrados dos catetos, certo? Isso aqui é uma relação genérica, certo, pessoal? Que geralmente você pode encontrar nos livros. Podem ter letras diferentes lá, mas a estrutura matemática é sempre essa, certo? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. O quadrado da hipotenusa. Primeiro está aqui o quadrado da hipotenusa, certo? Quem que é hipotenusa aqui no nosso caso, né, pessoal? Reparemos que é o x, né? Que é o segmento BC, ó, certo? Então já vou colocar aqui, ó, certo? Vou substituir esse A aqui pelo x. Então vai estar aqui, ó, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma, vou colocar aqui a soma, dos quadrados, vou colocar os quadrados aqui já, né? De quem? Dos catetos, né? Quem que é o meu cateto B aqui no caso, né, pessoal? Eu posso considerar esse 7 aqui, ó, certo? O segmento AB aqui, que é o 7, ele é um cateto, ó. Então, o 7 eu já vou elevar ele ao quadrado também, ó. E esse C aqui é outro cateto, né? Qual que é o outro cateto que eu tenho que colocar lá? Esse aqui, né? O do segmento AC. Que ele vale quanto aqui? 5, né? Então, vou colocar ele no lugar do C ali, ó. Certo? Então, ele vale 5. Pois bem. Então tá aqui, ó. Reparem que aqui nessa altura eu já consegui montar minha conta para me encontrar aqui o valor do x, certo? Preciso encontrar a medida aqui do x aqui, ó. Então a minha conta já está montada. Apliquei aqui exatamente quem? O teorema de Pitágoras para resolver esse exercício aqui. Então, x ao quadrado, vou desenvolver, ó. X ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, quanto que é? É 7 que multiplica 7. Mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5, que multiplica 5. Então aqui vai ficar x ao quadrado, que é esse aqui, vai ser igual a 7 vezes 7, que é 49. Mais 5 vezes 5, que é 25. E agora, né? Vou somar aqui, ó. 49 mais 25. Vou armar a continha aqui, ó. 49 mais 25, né? Então, 9 mais 5, 14. Vai 1. 4 mais 2, 6. Com mais 1, 7, né? Então, ficou quanto, né? 74. Então, x ao quadrado vai ser igual a 74. Mas aqui nesse caso, eu isolei o x? Ainda não, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu vou fazer para me isolar aqui o x, né, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o sinal da raiz quadrada tanto aqui no primeiro membro quanto no segundo. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui x ao quadrado, certo? E aqui o 74. E olha o que eu vou fazer. Vou colocar o sinal da raiz aqui e o sinal da raiz aqui. Tenho que fazer isso dos dois lados para me isolar o x. Olha só o que vai acontecer com o x, ó. Reparemos que aqui, ó, o sinal do radical aqui no índice não tem nada escrito, né? Quando isso acontece é porque aqui vale quanto? Aqui vale 2. E aí eu vou aplicar a propriedade da potenciação, né? Mas aqui no caso, pessoal, aqui, olha só o que eu posso fazer, ó. Para simplificar, eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. Então vai ficar x, vou eliminar aqui o radical aqui desse lado, que vai ficar igual a raiz quadrada de 74. Só que nessa altura do campeonato, né, pessoal, dá para me simplificar esse radical aqui. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou tentar, né? Vou tentar simplificar. Vamos ver se dá para simplificar? Vamos lá. Então vamos pegar aqui o 74 e vamos decompor ele em fatores, ó. Vou tentar, né? Primeiro eu vou tentar dividindo ele por 2, certo? 74 dividido por 2, quanto que é? Vamos fazer a conta? 74 dividido por 2. 7 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2 é 6, né? Então vai sobrar quanto? 7 menos 6, 1. Agora abaixo 4. 14 dividido por 2 é 7. 7 vezes 2, 14. E 14 menos 14 é 0, certo? Então reparem que 7 dividido por 2 deu 7 não, 74, né, dividido por 2 deu 37. Tudo bem, pessoal?
Agora o seguinte, ó. Será que vai existir aqui algum número, né, primo que eu posso decompor o 37? Não vai ter, né, pessoal? Então, eu só posso dividir pelo próprio 37. No caso aqui, vou dividir pelo próprio 37, tudo bem? E aí vai ser 1. Então, na verdade, pessoal, 74, ó, não dá para me decompor ele em fatores primos de forma a simplificar o radical. Então, se não dá para me decompor ele em fatores primos, né, para me simplificar o radical, então o resultado é esse aqui mesmo, tudo bem? Então, x, de fato, né, deu x igual a raiz quadrada de 74. Então, meu x aqui deu raiz quadrada de 74. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.